Olá, meus alunos aí do sétimo ano. Eu espero que vocês tenham se dedicado aí, né, para fazer essas atividades que eu deixei para vocês. São atividades, né, sobre um conteúdo que a gente já viu, né? Então eu espero que todos tenham acertado. Eu vou estar enviando o gabarito, né, dessas atividades aí para vocês conferirem, né? E por agora eu vou, né, corrigir essas atividades aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre elas, tá? Então a primeira atividade que eu deixei aí para vocês foi a questão número 1, que está, né, pedindo a seguinte questão aqui: quais eram as principais obrigações dos servos para com os seus senhores? Olha, os servos, né, eles, ao receberem a terra dos seus senhores, né, dos senhores feudais, eles tinham uma série de obrigações, né, a cumprir com esses senhores. Dentre essas obrigações, né, nós tínhamos a talha, que era a entrega, né, de parte da sua produção para o senhor feudal, geralmente metade. Nós tínhamos a corvéia, que era o trabalho, né, exercido por esses servos nas terras que eram de uso exclusivo do senhor feudal. Então, o senhor feudal tinha a sua terra exclusiva, né, a reserva senhorial ali, ou o manso senhorial, mas ele precisava de pessoas para trabalhar nessas terras. Ele mesmo não iria colocar, né, a mão na massa. Então, os servos, cerca de 2 a 3 dias ali por semana, iam trabalhar nessas terras aí para o Senhor, sem receber nada por isso. E isso era chamado de corvéia. E nós tínhamos também as banalidades, que era o imposto pago, né, para que os servos pudessem utilizar os equipamentos dentro do feudo. Né? Se ele precisasse consertar uma ferramenta e usar ali a forja, né, ele teria que pagar um imposto. Se ele quisesse moer um grão ali, um trigo, ele teria que pagar o imposto do moinho. Se quisesse assar, né, o pão ali nos fornos do, do feudo, ele teria que pagar. E esses impostos eram chamados de banalidades. Tá? Então, são esses os três principais, né, impostos, obrigações que os servos tinham para com seus senhores. Tá bom? Questão número 2. Quais são as origens da formação do feudalismo? Bom, o feudalismo, né, ele surge praticamente junto aí com a Idade Média, né, quando o Império Romano, né, ele entra em declínio, né, o Império Romano do Ocidente. Então, a soma, né, a junção de tradições romanas, né, que eles já vinham praticando, como o colonato, né, que era o fato, né, dos cidadãos, né, saírem das cidades porque elas estavam sofrendo ataques, né, dos povos germânicos e então estavam inseguras, irem para os campos em busca de proteção e trabalhar nas terras, né, dos grandes proprietários ali. Essa prática era chamada de colonato. Por isso que durante a Idade Média inteira o campo, né, vai ter um maior prestígio em relação às cidades, né? Quase não vai existir cidades. Então, essa soma aí dessas tradições, né, desse costume que já vinha, né, desde o fim do Império Romano, do colonato, juntamente com novas tradições que, né, veio, né, com os povos germânicos, de tradições que eles já praticavam, né, dentro das suas tribos ali, né, dos seus grupos, e acabaram se misturando com essas tradições germânicas, com essas tradições romanas. Quais são essas duas tradições aí que os povos germânicos trazem, né, com eles? O comitatus e o benefício, tá? Que era o laço de fidelidade, né, aquilo que unia, né, os guerreiros germânicos e o hábito, né, de conceder, né, alguns benefícios, né, presentes ali para aquelas pessoas que demonstrassem essa fidelidade para eles. Então é isso que vai basear as relações de vassalagem, né, que vai fazer com que todas as pessoas ali na sociedade europeia ali, né, dentro do feudalismo, estejam unidas, né, por esses laços aí de obrigações uns com os outros. Então as origens da formação do feudalismo, né, resumindo aí tudo que eu falei,
está associada, né, na junção de práticas romanas, como o colonato, e de práticas germânicas, como o comitatus e o benefício. Bom, a questão número 3 está pedindo aqui, ó, escolha um elemento da Baixa Idade Média e explique como ele ajudou a colocar em crise o feudalismo. Bom, nós temos vários acontecimentos, né, da Baixa Idade Média que ajudaram a enfraquecer o feudalismo, tá? Então, vocês iriam escolher apenas um e comentar sobre ele. Eu selecionei aqui 4 importantes aqui para vocês. Vocês poderiam ter falado das cruzadas, de como que elas enfraqueceram a nobreza, né, e fizeram renascer o comércio, o que não era uma prática comum, né, dentro do sistema feudal, e isso acaba enfraquecendo, né, o poder ali dos senhores feudais, porque é uma outra forma de se obter riqueza além, né, da posse das terras. Vocês poderiam ter falado da peste negra, né, que matou cerca de 1/3 da população europeia, diminuindo ali a mão de obra, né, para trabalhar nos campos. Então, os campos, né, ficaram desassistidos, né, sem produzir, e uma terra improdutiva também não é uma terra, né, com pouco valor. Tá? Então, os nobres que possuíam essas terras, mas não tinha ninguém para trabalhar nelas, também eram nobres, né, enfraquecidos. Então, a peste negra também contribuiu aí para um enfraquecimento aí do feudalismo. O crescimento das cidades, né, que fez também com que os senhores feudais perdessem, né, parte da sua mão de obra, porque muitas pessoas tentando fugir, né, dessa exploração que eles viviam, acabavam indo para as cidades, né, em busca de uma outra vida, né, de um outro estilo de vida, né, tentando ser livres ali. Aí acaba surgindo, né, a classe da burguesia, né, que é uma classe que vai entrar em confronto com essa nobreza. E nós temos a Guerra dos 100 Anos também, né, que vai ser um conflito que vai enfraquecer essa nobreza, fazendo com que os reis, né, passassem a controlar mais os exércitos, né, a controlar mais os poderes em suas mãos, e recebendo o apoio aí da burguesia, né, que vão financiar esses empreendimentos aí do rei. Então a nobreza ela acaba, né, perdendo ainda mais prestígio após a Guerra dos 100 Anos. Então são alguns dos pontos que vocês poderiam ter abordado nessa questão aí número 3, tá? E a questão número 4 está pedindo para vocês explicarem quem eram os burgueses que surgiram na Baixa Idade Média. Bom, os burgueses, inicialmente, tá, eram todas as pessoas que viviam dentro dos burgos, né, que eram as cidades ali fortificadas. Tá? As primeiras cidades ali que começaram a surgir. Posteriormente, né, com o passar do tempo, os termos eles vão adquirindo outros significados, né, e burguês passou-se a se designar, né, aquelas pessoas que estavam ligadas a atividades comerciais, né, como grandes artesãos, né, envolvidos ali nas corporações de ofício, e grandes comerciantes, banqueiros, tá? Vão ser essas pessoas. Então, com isso a gente encerra essa pequena correção. Foi só mais para dar uma lembrada, né, nesse conteúdo. Na próxima aula, né, nós vamos falar sobre o islamismo, que também é uma aula que nós já vimos, para depois a gente, né, seguir um conteúdo novo, que é falar sobre, né, os povos que habitavam aqui na América, né, os que nós chamamos de povos pré-colombianos, né, que são os povos que habitavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, vocês mandam, né, para o e-mail que foi passado aí para vocês, tá bom? Um grande abraço.